Olá pessoal, eu sou Camila, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou psicoterapeuta junguiana e aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco do dia a dia, mas com esse olhar analítico junguiano. E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que eu tenho me feito nos últimos dias, que é sobre se a inteligência artificial vai substituir algum dia as nossas relações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder avisos de próximos vídeos. Bem, pessoal, já existe uma discussão, né, no meio da psicologia e das terapias sobre se a inteligência artificial poderia substituir a terapia algum dia, né? E eu nem quero entrar nesse mérito, eu quero falar mais sobre relações de maneira geral, mas a gente não deixa de pensar que uma relação terapêutica também é uma relação, né? Mas eu quero falar mais sobre essa questão da nossa relação mesmo com a máquina. Eu acho que isso já está muito na nossa fantasia há muito tempo, né? Porque a gente tem diversas produções no cinema sobre isso e cada vez mais, né? A gente tem aquele mais famoso, talvez, Inteligência Artificial do Spielberg. A gente tem Ex Machina, que é um filme muito bom. A gente tem O Homem Bicentenário, também maravilhoso. Eu, Robô. E mais recentemente tem o Megan, tem o Ela, tem, né, inúmeras produções cinematográficas a esse respeito, né? E cada vez mais, porque cada vez mais estamos avançando, né, tecnologicamente e lidando cada vez mais, né, com uma inteligência artificial, com um robô, com uma máquina na sua casa, né? Então, eu acho que eu parto essa reflexão da ideia de que talvez haja algo de muito arcaico, né, e arquetípico nessa relação, porque eu acho que o ser humano ele sempre construiu, né, imagens, né, humanídeas, né, seja através de pintura, seja através de escultura, né, e que muitas vezes possuía função religiosa, né. Então a gente sempre tem, né, esse ímpeto de criar esse outro, né, que se parece conosco, mas que não é, não somos nós, mas que de alguma forma tem uma representação simbólica, né? Então acho que um ponto importante seria a gente refletir qual o lugar que nós colocamos, né, essa inteligência artificial, esse robô, essa máquina na nossa vida. E pensar, gente, que hoje em dia, né, e por que eu quis trazer esse assunto? Atendendo pessoas, conversando com pessoas, né, cada vez mais, né, e vendo relatos pela internet, vejo que as pessoas estão começando a criar uma relação com a inteligência artificial, né, principalmente com o ChatGPT, que é um dos mais, né, conhecidos atualmente aqui, pelo menos, né, aqui no Brasil é o que a gente mais ouve falar. Então, é muito fácil, né, para pessoas introvertidas, tímidas, solitárias, né, caírem nesse desejo, né, de estabelecer essa relação com a inteligência artificial. Então, não é incomum, né, relatos de pessoas que desabafam, né, com a inteligência artificial ou que conversam como se fosse um amigo, né? E acho que é importante a gente observar, né, e pensar sobre os impactos disso, porque a gente ainda não sabe, né? A gente ainda não sabe direito no longo prazo quais serão as consequências disso. Mas o que eu tenho observado, e até puxando um pouco aquele vídeo sobre amizade de baixa manutenção, que é em tempos de amizade de baixa manutenção, é muito mais fácil a gente se relacionar com o robô, né? Porque pensa comigo, gente, o robô, ele não te cobra atenção, né? Se você não responder na hora, ele não vai parar de falar com você. Ele não vai brigar com você. Ele não vai te confrontar, né? A gente perde nessa relação com a inteligência artificial essas cores, essas nuances, né? Que é desse contato que a gente tem com o diferente, com o outro. Então a gente acha que o robô é um outro, mas na verdade ele só está espelhando a nós mesmos. Especialmente no caso do ChatGPT, hoje a gente já sabe, né? Que à medida que nós vamos conversando e interagindo com ele vai de alguma forma modulando ali de acordo com a nossa personalidade. Então ele vai aprendendo a nossa linguagem, as nossas gírias, né, nossas expressões, nosso humor. E ali ele vai sempre responder e ele é preparado para isso, né, para ele estar atendendo a você, né, dessa maneira, né? Então ele
é uma ferramenta de serviço, né? Vamos pensar nisso. Então, o GPT não vai te confrontar, né? Ele não vai te confrontar. Então, a gente volta para Narciso, né? Que é mais uma vez a gente se relacionando somente com a gente mesmo, mas nem é a gente mesmo em profundidade, né? Porque a gente sabe que nós só conseguimos ver a nós mesmos na relação com o outro, e esse outro é um outro diferente, né? Então é dentro desse conflito, né, dessa dialética, né, com o outro, com o diferente, que nós crescemos, que nós se desenvolvemos, que nós individuamos, né? E aí a gente tem vivido, na verdade, uma espécie de um individualismo, né? Mas eu acho que tem outros pontos, né? Vou dar um contraponto aqui para não perder a dialética, que é a ideia de que a ferramenta pode servir para muitas coisas, né? Para estudo, enfim, pode ter uma serventia, né? E até vou relembrar aqui uma fala da Maria Homem que eu vi recentemente, onde ela falava que, né, respondendo sobre, né, se a inteligência artificial poderia substituir em algum momento a terapia, ela falava sobre essa nossa busca, né, por oráculos, né, por conselhos, onde a gente sempre está buscando, né, depositando nesse outro, né, esse sujeito suposto saber, e esperando que ele nos dê, né, uma resposta. Então, parte muito dessa expectativa, e a gente sempre buscou isso, né? E talvez seja isso, né? Talvez seja esse lugar que a gente acaba colocando na inteligência artificial, mas a gente não pode perder de vista também que ela tem limites e erros, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? E agora falando sobre tudo isso, eu me lembro, né, de mais de 10 anos atrás, na minha época do direito, estar numa palestra, né, sobre um jogo de computador que era o Simple Life, nem sei se esse jogo existe ainda, e das implicações jurídicas desse jogo, né? Que era uma espécie de um The Sims, mas live, né? Com as pessoas interagindo ali. E o quanto isso já trazia complicações e afetos e questões envolvendo traição. Imagina hoje, acho que quase 15 anos depois dessa palestra, o quanto avançamos, né? Em tecnologia e quanto se tornou complexa, né? Essas relações. E isso porque a gente está falando aqui no Brasil, que a gente não tem ainda esses robôs que substituem uma relação sexual, né? Uma relação supostamente afetiva, né? Se é que a gente pode usar esses termos. Então, de alguma forma, nós colocamos afetos, né? Assim como nós colocamos afetos em objetos, né? A gente coloca afeto num livro, a gente coloca afeto num brinquedo, né? Quando somos crianças, a gente coloca afeto numa roupa, numa memória. Então, de alguma forma, a gente coloca nossos afetos também nessa relação. E acho que é uma relação que a gente deve ter um certo cuidado, né? E eu vejo pessoas se deslumbrando muito também com essa questão da inteligência artificial, né? Porque em algum nível, né? Isso pode parecer muito incrível, né? Para nós. E a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar isso no lugar do divino, né? Desse totem mesmo, igual nossos ancestrais criavam ali, né, as suas imagens, enfim. Já existe, né, um robô que ele recita sutras, né, budistas, né, e ele está em um mosteiro no Japão, se não me engano. Se eu lembrar, eu até coloco o nome dele aqui. Mas, assim, é discutível, né, tudo isso, né? Eu achei muito interessante as falas dos monges a respeito dele, como eles entendem ele, e sobre essa questão desse vazio, né, que se trabalha ali no budismo, na filosofia deles. Mas tudo isso é discutível, né? Tudo isso é algo que está ainda em construção e nós não sabemos, né, as consequências, né, dessa relação, desse aprofundamento dessa relação, né, com a inteligência artificial. Então, de fato, muitas pessoas se comunicam ali, né, com o ChatGPT ou outras inteligências artificiais, e é muito fácil, né, a gente quando tá, né, ferido, né, principalmente, a gente acabar caindo nisso, né, de acabar buscando ele para substituir um amigo, né? Mas o ChatGPT, gente, eu não sei se algum dia a inteligência artificial vai ter algum tipo de
expressão de vontade ou de ego, não sei nem se isso é possível, mas o fato é que hoje, como ela funciona, ela não vai substituir um amigo, né? Um amigo teu, ele vai chegar no momento ali, ele vai te dar um sacode, vai falar, ei, você não pode fazer isso, né? Mesmo que ele esteja errado, né? Mas a inteligência artificial ela não vai fazer isso, porque ela está espelhando o nosso comportamento. Então a gente volta para Narciso quando a gente pensa nessa questão, né, de estar se relacionando tão profundamente ali com a inteligência artificial que está 100% a nosso serviço, né? Então, será que é isso que a gente está esperando das relações? Que o outro esteja 100% ali, sem reclamar, respondendo na hora, totalmente disponível, né? Sem querer de maneira alguma nos desagradar, né? E a gente vê que a inteligência artificial ela meio que foi feita, né? Para ela não nos desagradar de alguma forma. Então, o que é que nós estamos esperando das nossas relações, né? Será que nós estamos esperando relações artificiais, né? Onde a gente usa uma máscara para a gente não desagradar e a gente está totalmente ali disponível a serviço, né? Acho que é interessante refletir sobre tudo isso, mas pensar também que, de alguma forma, né? Assim como a gente programa, né? A máquina, nós todos também somos programados, né? Pelas nossas relações, principalmente pelas nossas primeiras relações, né? Pela nossa cultura, pela sociedade. Mas a ideia é que a gente vá além disso, né? Além dessas programações que nos são impostas. Mas tem um tema aí para a gente desenvolver bastante ainda nos próximos anos, décadas, enfim. E aí, o que você acha, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para alguém que precisa ver esse vídeo. E comenta aqui tua opinião, né? O que você pensa sobre isso. Se tiver dúvidas, comenta aqui também que eu posso responder em vídeos mais curtos. E se você está precisando conversar, né? Estou à disposição, né? Como psicoterapeuta. E aí todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Então até a próxima.